Já escolheste a tua câmara? E a lente? Qual é a melhor para ti? Hoje vou ajudar-te a perceber diferenças entre várias lentes e qual é a melhor para retrato, que é uma das perguntas que vocês mais me fazem. Antes de avançarmos, quero aproveitar para agradecer à loja iTech Wonder, que nos enviou aqui estas lentes para experimentar, e aproveito para fazer um vídeo em que vos explico os vários tipos de lente, ao mesmo tempo que analiso estas duas que vou utilizar pela primeira vez. São lentes recentes que saíram há pouco tempo e convido-te desde já a ver as especificações ao pormenor no site da loja iTech Wonder. Podes ir ao site onde tem todas as informações destes e outros equipamentos, e tem também loja física em Rio de Moro, próximo de Lisboa. Podes passar lá também se quiseres comprar alguma destas lentes ou outro equipamento de fotografia ou vídeo. Se tu já estás dentro dos vários tipos de lentes e queres apenas ver aqui o que vou falar sobre estas duas, podes já passar aqui na descrição o tópico que mais te interessa. Vamos agora avançar para a parte em que vou explicar um pouco sobre os vários tipos de lentes que existem. Se estás a começar na fotografia, isto é um pouco confuso para ti. Tens aqui uma pequena ideia para fazeres a tua pesquisa. Estas duas lentes que estão aqui são boas para retrato, também são duas boas lentes para fazer vídeo. Vou tentar falar aqui para fotografia e vídeo, embora o foco seja mais fotografia, que é aquilo que vocês mais me procuram. Se depois tiverem algumas dúvidas, já sabem, deixem aí nos comentários. Primeiro quero falar um pouco sobre as ultra grande angulares e as grande angulares, normalmente mais para paisagens, arquitetura, eventos onde queremos apanhar o ambiente, por exemplo, e também para fotografias mais criativas, brincar um bocadinho com a destruição da lente em retratos ou outro tipo de fotografias onde consigamos brincar com aquilo que a lente nos pode dar. O segundo tipo de lentes que tenho aqui para vos falar são as lentes standard ou normais, lentes entre os 35 e 50 mm, e são lentes normais porque são aquelas que mostram o mais equivalente ao nosso olhar, àquilo que o nosso olho consegue ver. São também lentes bastante versáteis, porque estas lentes entre os 35 e os 50 mm são lentes que dão praticamente para todo o tipo de trabalhos, todo o tipo de situações. As lentes de zoom, por norma, são lentes que estão nesta faixa, principalmente as lentes que vêm de kit com as câmaras. Para quem compra uma câmara e só tem uma lente, com aquela lente consegue fazer praticamente de tudo. Mas as lentes de zoom, que eu já vou falar mais à frente, vai ser o último ponto aqui sobre as lentes. Aqui neste caso estamos a falar apenas de lentes com distâncias fixas. Para finalizar aqui sobre as lentes standard ou normais, para que é que elas são mais utilizadas normalmente? Para fotografias de retrato, para fotografias de rua, fotografias de viagem. Acaba por ser lentes muito versáteis para esse tipo de coisas em que não sabemos a situação que vamos encontrar. O terceiro tipo de lentes que eu quero falar são as teleobjetivas curtas. Estas duas que estão aqui são teleobjetivas curtas, mais ou menos de 85mm e 135mm, e estas são mesmo uma 85mm e esta 135mm. Na maior parte dos casos são utilizados para retratos ou para produtos, para alguém que queremos destacar o assunto do fundo. Muitas vezes são utilizadas em estúdio, para fotografia de moda, vai destacar ainda mais do fundo e vai nos dar um fundo provavelmente mais agradável, mais desfocado. Vamos testar estas lentes a seguir e vocês vão perceber isso. Fotografias de retratos, editoriais de moda, fotografias em estúdio, fotografias de produto ou onde queremos destacar o assunto que estamos a fotografar do fundo. O quarto tipo de lentes são as teleobjetivas longas, são lentes que vão desde os 135mm até aos 400, 600 ou até mais. Por norma, estas lentes já são maiores, como vocês podem ver aqui, a 135mm já é maior e mais pesada do que a 85mm. Normalmente, quanto maior é a distância focal, maior e mais pesada é a lente. Nem sempre é assim, depende da lente em si. Quando são lentes mais profissionais, normalmente são mais robustas e maiores, têm vidros maiores, melhores. Isso acaba por ser também uma desvantagem para certos trabalhos que queremos fazer, porque como vocês podem ver aqui, esta 135mm já é bastante pesada, já tem mais de 1 kg, o dobro do peso da lente que eu fotografo retratos 50mm. São lentes que eu aqui em estúdio poderia utilizar à vontade, tenho que utilizar, ou usava a câmera, voltava a utilizar, mas para andar comigo sempre na mão ou na mochila já tem um peso considerável. Utilizadas para desporto, para a vida selvagem, em que são lentes que muitas vezes nós já vemos os fotógrafos com monopés a sustentar a lente e a câmera. Depois quero falar aqui do quinto tipo de lentes, são lentes ainda mais específicas, que são lentes macro. São aquelas lentes que conseguem captar coisas que nós praticamente nem vemos, que vão focar as coisas bastante mais próximo do que as lentes normais. Fotografar insetos, fotografar objetos muito pequeninos e que eles parecem gigantes. Existem já muitas lentes com essa opção macro em lentes normais, que dá para fazer as duas coisas, mas normalmente as lentes macro boas, profissionais,
são lentes feitas especificamente para essa função e para conseguir ter o foco mesmo muito próximo daquilo que estamos a fotografar. Para que é que este tipo de lentes são mais utilizadas? Para fotografias com close-ups extremos, em que queremos estar mesmo muito próximo do assunto, como por exemplo fotografar o olho e ver todos os pormenores do olho, fotografar um objeto, por exemplo tecido, e querer ver ao pormenor o tecido, anéis, pulseiras e ver o pormenor desses objetos. Depois também são muito utilizadas para coisas criativas, em que queremos ter textura. E por último queria falar aqui das lentes zoom, que têm várias distâncias focais, 24mm, até aos 105mm, por exemplo. São lentes bastante versáteis e que nós conseguimos definir o zoom que queremos, os milímetros que queremos fotografar. Por norma, as lentes de kit que vêm com as câmaras têm lentes zoom que não chegam a estas aberturas e por isso também são mais baratas. Assim, de forma muito resumida, quanto maior for a abertura da lente, mais pequeno é o número que ela nos dá de abertura, ou seja, é 1.8 nesta lente, esta ainda nos consegue dar 1.4 e a minha 50mm, por exemplo, em que eu fotografo os retratos, ainda dá 1.2. Nas lentes zoom de entrada, que vêm com as câmaras de entrada ou de kits standard, normalmente lentes mais baratas vão desde os 3.5, 5.6, ou seja, são lentes que já não nos dão o desfoque do fundo e aquela imagem bonita de diferenciar em retratos a pessoa que estamos a retratar do fundo, como estas lentes nos dão. Lentes zoom normalmente também são muito utilizadas por profissionais para, por exemplo, eventos em que queremos de forma rápida estar a captar o ambiente, mas depois queremos estar a retratar alguém mais próximo. Depois o que temos de ter em conta também é que lentes que nos deem uma bonita imagem com o fundo desfocado, uma abertura maior, que eu estava a falar no caso destas lentes, vai se tornar ainda mais caro do que este tipo de lentes com uma só distância focal e aberturas maiores. Por norma, as lentes fixas dão-nos também mais vantagens no que toca a fotografar ou filmar em ambientes de pouca luz, porque tem mais facilidade a ter grandes aberturas, como eu estava aqui a referir. Uma lente 1.2, 1.4 vai-nos dar muito mais luminosidade para a nossa câmara, para captarem registros de ambiente de pouca luz. Para finalizar aqui esta parte, as lentes para câmaras full frame e lentes para câmaras com sensor crop. Basicamente, full frame são sensores maiores e sensores crop são sensores mais pequenos. É como se o sensor tivesse cortado. Existem lentes específicas para modelos full frame ou modelos crop. Os 50mm têm a ver com a lente em si. O que nós vamos ver depois tem a ver com o tamanho do sensor. Uma lente 50mm num sensor full frame vai ser realmente 50mm. Se metermos essa mesma lente numa câmara com sensor crop, vamos passar a ver o equivalente a ter uma lente 75mm num sensor full frame. Ao utilizar uma lente que foi feita exclusivamente para sensores mais pequenos numa câmara full frame, conseguir utilizá-la, mas vamos ver uma vinheta à volta de toda a fotografia ou vídeo daquilo que tivermos a fazer. O que é que acontece se for o inverso? Utilizar lentes que foram feitas para full frame numa sensor mais pequeno. Vai ser possível utilizar à vontade, ou seja, a lente foi feita a pensar num sensor maior e é como se estivéssemos a cortar. Estar a utilizar lentes que normalmente são mais caras, porque as lentes para full frame normalmente são mais caras, sem tirar todo o partido dessa lente. Para finalizar, gostava ainda de dizer que a maior parte das lentes recentes já fazem crop automaticamente, também já têm autofoco, e ainda referir que existem diferentes montagens da lente na câmara, mesmo dentro das próprias marcas existem diferentes mounts. Vou deixar um link na descrição com um site onde tens essas informações. E agora que já ficaste aqui com uma ideia geral dos vários tipos de lentes que existem, vamos agora avançar aqui para a análise destas duas lentes. Foram estas que a loja Hi-Tech Wonder me enviou e me desafiou a experimentar, a testar, 85mm, 135mm, e vou juntar também depois na parte prática a minha lente 50mm para teres uma ideia do comparativo entre as três. Vamos começar aqui pela Sirui Aurora 85mm 1.4 com foco automático. Esta lente é da marca Sirui, 85mm é aquilo que temos estado a falar, que é a distância focal. É uma lente teleobjetiva curta, ideal para retratos, e o 1.4, a abertura máxima que ela tem, ou seja, o que é a abertura? São as lâminas que ela tem lá dentro. Quanto mais abertas estiverem, mais nos vai dar um desfoque no fundo e mais luz vai entrar no sensor da câmera. 1.4 já é uma excelente abertura. Isto é o parasol, para evitar que entre flares na lente.
Esta lente que temos aqui é a Viltrox 135mm 1.8, 135mm a distância focal e 1.8 é a abertura máxima que ela nos dá. Aqui está a Viltrox 135mm 1.8. Embora a abertura seja um pouco menor do que a Sirui que estávamos a ver há pouco, esta tem uma distância focal maior. Vamos ter que estar mais longe do que estamos a captar para conseguir o mesmo enquadramento. Eu a seguir vou tentar, em termos práticos, mostrar isso para vocês aqui a fotografar em estúdio. Deixo o convite para no final do vídeo irem ao site da iTech Wonder. Vou deixar aí os links diretos para elas na descrição do vídeo e verem todas as especificações, tudo aquilo que tiverem curiosidade aí acerca de cada uma delas. Aqui no teste prático tentei comparar essencialmente as distâncias focais para vocês ficarem a perceber ainda melhor visualmente a diferença entre cada uma delas, neste caso 50mm, 85mm e 135mm. Tirei o mesmo enquadramento em cada uma das lentes. Acabaram de ver os retratos da Viltrox, agora da Sirui. O que mais gostei na Viltrox foi a sua nitidez e na Sirui foi a sua estética e também o peso, a forma como trabalhei com ela. Tanto a Sirui como a Viltrox embaciaram um pouco a lente traseira no mount. O estúdio neste dia estava realmente bastante úmido. Esta é a Sigma 50mm 1.2 e é muito importante eu referir aqui também que este comparativo não tem a ver com a qualidade. São lentes de gamas diferentes com valores bastante diferentes, portanto não vamos aqui comparar qualidade de construção nem nitidez, mas sim mais pelo enquadramento, os 50mm em relação aos 85 e 135. Se reparares, o fundo parece bem mais próximo conforme aumenta a distância focal. Testei também a distância mínima que cada lente consegue focar, são estas imagens que estão a ver aqui. E aqui a diferença em relação à distância focal da 50mm com a 135, em que no mesmo sítio, numa apanho o estúdio e na outra está bem mais perto. Fica agora aqui com algumas imagens de vídeo, tanto da Sirui como da Viltrox. Acabaste de ver aí o resultado da Sigma 50mm 1.2, da Sirui 85mm 1.4 e da Viltrox 135mm 1.8. A ideia foi mostrar aqui principalmente as diferenças em relação à distância focal. Espero que tenhas gostado. Vamos agora terminar aqui este vídeo e se tiveres dúvidas acerca das lentes, tudo aquilo que foi falado aqui, deixa-me aí nos comentários. Não te esqueças também de deixar aqui um comentário se gostaste do vídeo, meter gosto, subscrever o canal se ainda não subscreves. Deixo mais uma vez um agradecimento à loja iTech Wonder por nos disponibilizar os equipamentos para o analisar e falar aqui convosco. Lembro também que tenho aqui um vídeo recente sobre qual a melhor câmara barata ou as câmaras de entrada atuais para comprarem. Se isso é algo que te interessa, podes ver também, vai aparecer a seguir aqui no final do vídeo ou tens aqui o link na descrição. E quero agradecer mais uma vez por teres ficado até ao fim. Deixa aí um apoio, não te esqueças, comenta, mete gosto, partilha o vídeo com quem achas que vai gostar. Obrigado, até ao próximo vídeo, beijinhos e abraços. E sugere-me aqui nos comentários que tipo de vídeo deste género é que gostavas de ver, quais são as necessidades, o que é que gostavas de aprender, para nós trazermos aqui conteúdo que seja realmente importante para ti. Obrigado, até ao próximo vídeo, beijinhos e abraços.